É verdade, Leonor, eu estou aqui com o Dr. Pedro da Mata, é imunoalergologista, e também Jorge Malheiros, geógrafo. Vamos ter aqui uma conversa sobre todas as implicações que estamos a viver. Doutor, comece por si, agora que nos aproximamos de um período onde as pessoas vão ter de obedecer a estas medidas de contenção, o que é extremamente importante em termos de hábitos, de práticas em casa? Bom dia. Eu acho que as medidas todas que estão a ser adotadas estão corretas e já deviam ter sido tomadas muito provavelmente. Quanto mais globais, melhor. Eu penso que é uma informação que falta, é que estas medidas estão a ser tomadas para separar a progressão, esta curva ascendente de casos para chegarmos a um platô. E não se estão a tomar estas medidas pela gravidade. Claro que é mais grave que a gripe. Claro que ao fazermos isso vamos poupar vidas, com certeza. Mas se não pararmos com essa curva, vamos ter, com certeza, a falência do Serviço Nacional de Saúde. Muitos dos outros doentes com outras patologias que estão internados vão sofrer por causa disto. Portanto, eu acho que todas estas medidas devem ser tomadas, devem ser o mais globais possíveis, mas deve-se criar aqui um link, não à gravidade, mas a um serviço de epidemiologia, a um serviço de saúde pública que deve ser feito para não termos a falência dos serviços nacionais de saúde e não termos complicações para os outros doentes, até porque doenças graves são as doenças oncológicas, são os infartos miocárdios, são as insuficiências renais, parece que nos esquecemos do que é realmente grave. Aproveito agora para juntar à conversa também Jorge Malheiro. Concorda com as medidas que foram ontem anunciadas pelas autoridades? Concordo, acho que são fundamentais. E eu não consigo dizer se foi tarde, a implementação das medidas é tardia, porque, apesar de tudo, o processo tem alguma novidade. A velocidade de contágio é maior do que nos processos que já tivemos no passado e as respostas devem ser implementadas de uma forma gradual, de modo a evitar situações de pânico, de instabilidade, etc. Por isso eu não sei se foram tardias ou não, o importante é que foram implementadas e o importante é que se junte, tem sido aqui dito várias vezes, que se junte uma componente de responsabilidade do Estado, que é essencial, porque o Estado somos também todos nós, uma componente de responsabilidade individual, de cada um de nós, e depois essa componente de responsabilidade individual tem de ser transformada numa lógica de responsabilidade coletiva. Isto é, aquilo que nós fizermos, neste caso, tem um impacto grande em relação àquilo que vai acontecer com os outros, com os que estão próximos e depois com os que estão mais distantes, porque já vimos que o processo de contágio é relativamente fácil e rápido. Já voltamos aqui à conversa porque, Leonor, temos mensagens para conhecer também. É verdade, as nossas caras estão realmente a comunicar. Temos um vídeo do Eduardo Madeira, que está com a mulher isolado em casa. O ator e comediante manda-nos então uma mensagem. Vamos escutar. Queríamos, com este vídeo, ajudar, de certa forma, ou no possível, a alertar as pessoas para a situação de exceção que estamos a viver e pedir às pessoas que, dentro do possível, porque há pessoas que têm que sair de casa, mas dentro do possível, se mantenham em casa. E nós também estamos fechados em casa. Sim, e que sigam à risca as recomendações das autoridades. Nós estamos fechados em casa com a Leonor, com a nossa filha, que a escola dela também fechou. Temos mantido em casa, desinfetado as mãos. Pronto, muita força para Portugal e muita força para o mundo. Façam também isto. E pronto, são coisas. O mundo já passou muitas vezes por situações complicadas, esta é mais uma delas. E vamos tentar que, com a nossa experiência e aprendendo também com o passado, que esta epidemia terrível seja mais fácil de vencer. Muito obrigada ao casal. Já agora fica um conselho, ou pelo menos um pedido, que façam vídeos enquanto estão todos juntos em casa, porque certamente irão originar algumas e fortes gargalhadas. Quem também, por causa do vírus, está em casa, com a filha, isolada, é a atriz Inês Simões. Vamos ouvi-la. Estamos por casa, estamos a fazer uma quarentena voluntária. A Beatriz não tem ido ao colégio, apesar de o mesmo se manter ainda aberto, e temos-nos protegido de várias formas, não é, Beatriz? Sim, lavar muitas mãos e desinfetar as mãos também. Várias vezes ao dia e mantendo o distanciamento social. Só saio de casa em situações extremamente necessárias.
como a que me aconteceu ontem, que precisei de ir a uma superfície comercial comprar cereais para a minha filha e vejo uma senhora que está à minha frente, levou 10 caixas de cereais e eu fiquei sem nenhuma. Perguntei de imediato à funcionária se iriam repor, ao qual ela me disse que sim, que não haveria problema, portanto vão repor e vou tentar novamente encontrar os cereais que ela gosta. Portanto, deixo-vos também aqui uma sugestão, não vale a pena levarmos 10, 20 caixas de cada coisa, porque depois os restantes ficam sem nada. É importante protegermos, é importante precavermos, sem dúvida. É uma situação séria, não devemos desvalorizar. Vamos a conversa com o Dr. Pedro da Mata, imunoalergologista, e também Jorge Malheiros, geógrafo da Universidade de Lisboa. Doutor, ouvimos aqui, por parte destas caras bem conhecidas, cuidados de higiene, recomendações para cuidados de higiene básicos neste contexto. Sim, e estão corretas. Aliás, foi público ontem esses cuidados que têm que ter. E, efetivamente, é a lavagem das mãos, é evitar o aglomerado das pessoas, o uso de máscara, sobretudo para quem está infectado. Temos o problema que hoje uma pessoa que tosse em público sofre quase que bullying, quase que é um criminoso, portanto há também sim, e ainda por cima, e se pensarmos que agora começamos na época das alergias, há muita gente a tossir e a espirrar, portanto vai ser complicado de gerir. Se pensarmos que 1 em cada 3 pessoas é alérgica, portanto 1 em cada 3 pessoas pode tossir ou espirrar por outras razões que não estas situações. Mas as pessoas que precisamente têm alergias nesta altura também, face ao que está a acontecer, de que forma é que os cuidados redobrados devem ser tomados nesse sentido? Pois, qualquer pessoa deve ter a sua doença controlada, e muito mais nestas situações que acontecem agora. Portanto, a sua doença crónica de base deve estar controlada, porque é por aí que é o elo mais fraco perante uma infecção que as coisas se podem complicar, e nós vemos nos casos do Covid, são os doentes diabéticos, os doentes cardíacos, os primeiros que sofrem. Mas temos que ter a noção de que 80% passam por isto sem qualquer problema. Portanto, não há que criar pânico, quer dizer, não há razão para criar pânico. Quem tosse na rua ou espirra na rua não é um criminoso. Quer dizer... Dr. Pedro, só uma perguntinha mesmo para rematar. Falamos todos muito em lavar as mãos e há várias opiniões. Tem que ser aquele sabonete específico que mata não sei quantos % que está indicado, ou um sabonete banal já é suficiente? Um sabonete banal é suficiente para lavar as mãos. Pronto, fica então aqui a ressalva. Muito obrigada pelo seu comentário em relação a isto. Jorge Malheiro, eu aproveito também para perguntar, do ponto de vista da sua especialidade, qual é que pode ser também o contributo nesta altura para o trabalho que está a decorrer por parte das autoridades? Há sempre aqui esta questão de porque é que um geógrafo pode aparecer nestas coisas. Eu sou um potencial cliente aqui do médico que está ao lado, porque tenho alergia em relação aos cuidados que se tomam. Eu sigo os cuidados, não tenho nenhuma competência sobre o que é que se deve ou não deve fazer. Procuro seguir, como os outros cidadãos, as indicações que têm sido dadas, tirando algumas coisas que se relacionam com a própria gestão da universidade e com algumas funções que eu desempenho no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Qual é que pode ser o contributo da geografia? Eu creio, neste momento, uma das coisas que se estudam, a difusão por contágio de uma doença é um processo de difusão. O processo de difusão significa qualquer coisa que se desloca no espaço e no tempo. E o que nós temos aqui é um vírus que se propaga no tempo e no espaço. E é essa propagação, com as consequências nocivas que tem para a saúde das pessoas e a mortalidade, que causa este problema grave, muito grave, porque estamos a passar. Ora, o que temos de perceber há uma curva de crescimento dos processos de difusão, ela começa devagar, acelera muito, é essa a fase em que estamos. Portanto, há consciência que todos temos que o número de casos em Portugal vai aumentar nos próximos tempos. E, se as coisas correrem bem, no final do mês, na primeira metade de abril, começaremos a entrar em processo de controlo e regressão da doença. Primeiro, um ritmo de crescimento menor e depois, enfim, para dar o ritmo de crescimento. Enquanto geógrafo, quer deixar algum conselho lá para casa? Não, da sua área? Os conselhos são aqueles que têm sido dados: evitar os contactos sociais, na medida do possível, manter uma atitude controlada e consciente, trabalhar a partir de casa se for possível, continuar a manter atividades, não parar, porque eu creio que a sociedade não pode parar. Nós temos de continuar a fazer coisas. Não é? Jorge Malheiros, Dr. Pedro da Mata, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. A emissão e todos os esclarecimentos aqui prestados.